E por falar neste duelo importantíssimo para o América contra o Fortaleza, 8h30 da noite na Arena Independência, para a gente falar mais deste jogo, a gente conversa ao vivo aqui no Super FC com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Presidente, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham, uma alegria estar falando com esse público querido aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais como um todo. Duelo importantíssimo, né, que a gente tem no sábado, e estamos aqui à disposição para bater esse papo. Ô, presidente, antes de fazer a primeira pergunta propriamente dita, Belo Horizonte 30 graus e por aí, o clima também tá alto? Olha, aqui é por aí, viu? A vantagem aqui é que tem um rio, né? Venta bastante aqui em Fortaleza, mas a temperatura nessa faixa. Até agradeço você ter dito a temperatura, que quando eu for organizar a minha mala amanhã, já não boto casaco, já não levo roupa de frio. Pode trazer que a noite esfria, né? Não se engane com o calor de Belo Horizonte. Horizonte. Aqui também, presidente, rapidinho, viu? Pois é, presidente, o bom daí é que pelo menos tem aquela brisa marítima, né? Mas falando sobre o jogo, no retorno do Campeonato Brasileiro, o América tem a 4ª melhor campanha e, curiosamente, a 3ª melhor campanha é do Fortaleza. Adversários que estão brigando também direto aí na tabela. O Fortaleza é o 10º colocado com 41 pontos e o América é o 8º com 45. Jogo difícil, né, presidente? Jogo dificílimo, o América faz um campeonato muito consistente. Um ano bom, né? Disputou Libertadores, Mancini faz um grande trabalho, meu amigo Marcos Salum também, um dirigente exemplar, um time competitivo, tem jogadores que passaram aqui pelo futebol cearense, como o Elton Paulista, que esteve conosco, Felipe Azevedo, que jogou no Ceará há muito tempo. A gente conhece a equipe, Mateuzinho, essa turma toda aí talentosa, Henrique Almeida, Aloysio, time muito competitivo, qualificado. E existe um tabu aí, o Fortaleza nunca venceu o América em Belo Horizonte. Então, a gente sabe da dificuldade que vai encontrar, sabemos do time muito bem treinado, muito bem montado aí pelo Mancini, mas a gente está se preparando também para buscar aí, quem sabe, uma pontuação, um jogo difícil. Marcelo, obrigado por atender a Super. Léo Campos falando contigo. Você falou sobre um América bem treinado pelo Mancini, né? Mas a gente tem o Fortaleza do Vojvoda, técnico argentino. E o início de temporada do Fortaleza, até porque estava voltado também para as outras competições, o início no Brasileirão foi bem ruim. O clube ficou um bom tempo aí brigando na zona do rebaixamento, mas conseguiu esta arrancada, especialmente no retorno. Foi difícil permanecer com o Vojvoda, bancar o treinador argentino. Como foi passar por esse sufoco? Você já imaginava que conseguiria também a recuperação? Léo, na sua própria pergunta, foi bom que você corrigiu, porque o início da temporada nossa foi muito bom. Sim. Nós fomos em Cearense invicto, campeão da Copa do Nordeste invicto, e no Campeonato Brasileiro, aí a gente começou a ter dificuldade. Uma competição, a gente tentou conciliar Libertadores e Brasileiro, e isso para um clube do porte do Fortaleza é muito difícil. Eu passei a estudar, avaliar isso um pouco mais, observar, por exemplo, o Vélez chegou na semifinal da Libertadores contra o Flamengo, era um dos lanternas do Campeonato Argentino. O Estudiantes, que nos eliminou na Libertadores, também estava ali do meio da tabela para baixo do Campeonato Argentino. Então são poucos os times que conseguem conciliar em alto nível as duas principais competições da América do Sul, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro consegue, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Paranaense conseguiu esse ano. Ano passado o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, mas salvou no Brasileiro nas últimas rodadas. Então realmente tem um cansaço, tem uma questão de fôlego, de foco. Então nós sofremos muito no Campeonato Brasileiro, passamos 14 rodadas na última colocação, na chamada lanterna, 20 na zona de rebaixamento, e logicamente o trabalho do Vojvoda é questionado por muita gente, o trabalho nosso também na diretoria, e havia uma pressão, sim, pela demissão do Vojvoda, mas a gente avaliou que não tinha melhor saída do que mantê-lo. Mudamos um pouco o elenco, alguns jogadores saíram, muitos outros chegaram, esses que chegaram agregaram bastante, tecnicamente, em ânimo e energia, e a gente tem conseguido aí uma campanha de recuperação para muitos que era quase impossível, né? Porque existe uma estatística que nenhum time em pontos corridos que terminou o primeiro turno na última colocação conseguiu se livrar do rebaixamento. E hoje o Fortaleza tem 41 pontos, 11 vitórias, faltam 7 rodadas, então no caminho aí realmente
para permanecer na Série A, nesse momento brigando numa zona ali de Sul-Americana, e o jogo de sábado ele vai nos dar um encaminhamento muito grande para os nossos objetivos. Mas foi difícil sim a permanência dele, porque a pressão foi muito grande, e o dirigente, muitas vezes, ele faz o que lhe parece mais cômodo, né? Porque na hora que você tira o treinador, você alivia ali, dá um suspiro, dá uma resposta, mas em nenhum momento eu achei que isso fosse a solução. Sabemos o treinador, mudamos algumas peças no elenco e estamos conseguindo essa recuperação. A gente fica feliz em ouvir isso, Marcelo. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza aqui no Super FC, Pedro Abílio falando com você. É impossível não observar, presidente, as semelhanças, né, entre Fortaleza e América nesses últimos anos. E acho que principalmente com a manutenção de trabalho que você citou há pouco, né, para a manutenção do Vojvoda no Fortaleza. O Mancini, ele deixa o América, mas depois retorna. Agora tem um contrato renovado de 2 anos. São 2 times que se consolidam na Série A, estão visando, né, o cenário sul-americano. Tem bastidores também mais voltados para uma gestão profissional. Você falou das rodadas que passou na zona do rebaixamento, na última colocação. No primeiro turno, uma das únicas vezes em que o Fortaleza saiu da última posição foi quando venceu o América, né, por 1-0, ficou ali na vice-lanterna. Eu queria que você falasse sobre esse paralelo, né, das comparações aqui entre Fortaleza e América. O América é, neste momento, o grande adversário do Fortaleza na primeira divisão? Não diria que é um grande adversário, mas diria que é um clube que eu admiro muito, né? Vou citar novamente o Marcos Salum, que é um grande dirigente, o Alencar também, mas tem uma proximidade muito grande com o Salum, e ele é muito respeitado no meio esportivo, um cara que conhece futebol, que entende o tamanho do América, como a gente entende o tamanho do Fortaleza, de ter um limite de contratações, de ter um cuidado financeiro, né? Os 2 clubes jogaram a Libertadores da América pela primeira vez esse ano, né? Isso também é interessante. Fortaleza conseguiu vaga direto, o América com muito mérito veio da pré-Libertadores. Então tem semelhanças sim, orçamentos parecidos, talvez o Fortaleza com orçamento um pouco maior, mas o América tem uma estrutura muito boa, tem estádio próprio, né? Tem um CT muito bom, então tem semelhanças. Não diria que seria um grande adversário do Fortaleza, mas é um dos adversários do mesmo porte do Fortaleza, que a gente vem nos últimos anos fazendo boas campanhas, e eu admiro muito o trabalho que é feito. O Fortaleza tem um diferencial, tem muito mais torcida, isso é um fato, né? Os números de presença em estádio do Fortaleza são bem superiores, mas são similaridades, peculiaridades de cada um. Acho que acima de tudo são clubes que têm boa gestão, que têm equilíbrio, né? Que pensam o futebol brasileiro da mesma maneira, buscando um futebol mais justo. Fazemos parte do mesmo bloco de clubes, que é o Forte Futebol. Então, muitas similaridades, e com certeza no sábado nós seremos muito bem recebidos, como eles sempre são aqui em Fortaleza, quando vem, e dentro de campo os jogadores fazem o seu melhor e se resolvem. Pra gente fechar, Marcelo, eu queria saber, você já falou com a gente 2 vezes aqui no Super FC, mas da última vez que a gente conversou, você ainda não tinha acompanhado a seleção brasileira como chefe de delegação, como aconteceu nos amistosos de junho da seleção, né? Como é que foi essa experiência, principalmente em ano de Copa? Olha, para mim foi uma experiência sensacional, das melhores coisas que já aconteceram na minha vida, sem dúvida alguma. Estar ali no mais alto nível do futebol mundial, com os grandes craques do futebol brasileiro. Não preciso nem citar, né? Que todos conhecem. A convivência com o Tite foi muito boa, um cara humano e um grande líder. E eu pude ver que a seleção está muito bem encaminhada. Os profissionais que têm de staff, as pessoas que não aparecem, né? Médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, toda a área de comunicação, a área de logística do clube, muita gente boa, e tem alguns mineiros, né, fazem parte lá. Posso lembrar aqui rapidamente do Dr. Rodrigo Lasmar, e eu vi um elenco focado, eu vi gente que quer vencer, eu vi um comando muito seguro do Tite, os jogadores olham e respeitam muito o comando dele. Ele tem um trabalho aí já de 6 anos na seleção, com seus auxiliares mais próximos, César Sampaio, Fábio, Kleber Xavier. Então eu como torcedor, fiquei muito feliz. E como dirigente, foi uma oportunidade ímpar. Ganhamos os 2 jogos, então 100% de aproveitamento. Posso dizer que fui pé quente lá, né? Fiz amizade, network, e vou estar torcendo pela seleção brasileira para que no Mundial consigamos o Hexa cada vez mais, porque além de torcedor, além de um apaixonado pela seleção que sempre fui, vi de perto a qualidade do trabalho e das pessoas. Pessoas que realmente estão muito compromissadas pelo sucesso da nossa seleção.
Muito bom conversar com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. A gente já conversou aqui com outros dirigentes, né? Semana passada teve o Rodrigo Caetano do Atlético, Marcos Salum do América também, dirigentes que falam bastante sobre o futebol. Tinha até outras perguntas aqui, o próprio Marcelo Paz há pouco acabou recusando um convite para ser CEO do Botafogo, né, na SAF, para permanecer também nesse projeto com Fortaleza, a própria SAF do Fortaleza, tem a Libra, outros temas aqui, mas não temos tempo, Marcelo. Agradeço, vamos conversar mais vezes, com certeza, aqui no Super FC. Abraço, boa tarde. Um abraço a todos vocês, é um prazer falar com vocês, programa de alto nível, descontraído, né, e com bom nível intelectual das perguntas, eu acho isso bacana. Um abraço a todo mundo aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e já fico aqui à disposição para um novo convite para falar de mais temas.